Olá, meus amores, boa tarde. Eu tinha essa hidratação aqui guardada, ó. Fazia tempo que eu não usava ela, mas ela tava bem o restinho. Ela tinha botado café nela junto. Ela é de banana. É uma nutrição de banana. E até que eu usei hoje aqui, ó, contar o resultado do meu cabelo. Bem brilhoso, bem macio. Ó. Olha como que ela tá. Ela é de banana. Estão vendo o macaquinho ali pendurado, ó. Querendo comer a banana.